A replicação acentuada do epitélio do colo do útero caracteriza esse tipo de câncer, afetando o tecido adjacente e podendo invadir estruturas e órgãos próximos ou até distantes. Existem duas principais categorias de carcinomas invasores em relação ao câncer cervical. Vai depender primeiro da origem do epitélio comprometido, então aí tem-se uma classificação relacionada ao carcinoma epidermoide, que é o tipo de maior incidência de câncer de colo uterino e que afeta o epitélio escamoso, representando cerca de 90% de todos os casos diagnosticados. E também o adenocarcinoma, que é um tipo mais raro, cerca de 10%, e que prejudica o epitélio glandular. O crescimento anormal e irrefreável das células cancerígenas são características que dificultam o seu combate, sendo então que a origem do câncer se deve principalmente à alteração da molécula de DNA e pode ser causado através de mutações, principalmente em relação ao gene P53, que é uma proteína então que vai se tornar deficiente, então ela não consegue mais induzir a apoptose dessa célula, a morte celular programada. E aí então, o CRISPR-Cas9 é uma técnica que realiza uma edição gênica específica da sequência exata de um genoma, tornando possível a correção de genes danificados. Então, o objetivo desse trabalho foi apontar a relevância da técnica de edição gênica, específico relacionado à técnica de CRISPR-Cas9, no câncer cervical, explicando a relação da proteína P53 com o câncer de colo uterino. Esse trabalho foi realizado através de pesquisa de revisão bibliográfica descritiva, onde os artigos pesquisados foram publicados nos últimos 10 anos, compreendendo o intervalo entre 2014 até 2024, sendo utilizadas as bases de dados PubMed, Portal de Periódico da CAPES e Cielo. Foram encontrados centenas de estudos, sendo selecionados apenas 10 trabalhos que abordavam especificamente a técnica de CRISPR-Cas9 para a edição de gene e câncer de colo uterino. As palavras-chave utilizadas para a construção desta revisão foram CRISPR-Cas9, proteína P53 e câncer cervical. Os dados foram tabulados no programa Excel 365 e organizados para a construção dos resultados. Em se tratando de câncer de colo de útero, existem muitos fatores envolvidos na sua etiologia. Entretanto, existe um ponto principal que precisa ser abordado, relacionado então às infecções persistentes pelo papiloma vírus humano. Então, eu tenho sorotipos diferentes desse vírus, e aí eu tenho principalmente o HPV genotipado, número 16 e o 18, que são os que mais relacionam com o aparecimento do câncer cervical. Sendo assim, o início da atividade sexual precoce eleva o risco de desenvolvimento de HPV e apresenta também outros fatores relacionados ao câncer cervical, como a imunossupressão, a multiparidade, o fumo e o uso prolongado de anticoncepcionais orais. O sistema CRISPR-Cas9 pode ser utilizado tanto para reparar mutações, restaurando a função gênica, e também introduzir mutações novas, causando o que é chamado de nocaute gênico. Assim, conciliando sofisticadas técnicas moleculares e biotecnológicas, o sistema foi proposto para aplicação em edição genômica e hoje já se encontra comercialmente disponível para milhares de alvos. O nocaute gênico específico de sequência usando CRISPR-Cas9 mostra-se eficaz para uma nova abordagem terapêutica para o tratamento de diversas doenças. Entretanto, a terapia de direcionamento através do CRISPR-Cas9 necessita de validação adicional de sua eficácia in vitro e in vivo para que sejam eliminados possíveis efeitos fora do alvo. Isso pode trazer uma revolução a longo prazo para a ciência e a medicina, curando o câncer e diversas outras doenças até então difíceis de manejar e de tratar. As referências utilizadas principalmente foram do Instituto Nacional do Câncer e artigos específicos em torno dos dois temas.